Olá, sejam bem-vindos. Dando prosseguimento sobre as formas de apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas, hoje abordaremos o lucro presumido, que é uma maneira alternativa e menos burocrática de se apurar o próprio imposto de renda, o PIS e também a COFINS. Esse é, ao lado do Simples Nacional e do lucro real, um dos modelos ou uma das formas de se apurar o imposto de renda das pessoas jurídicas e figuras equiparadas. A opção por esta sistemática, ou seja, pelo lucro presumido, só pode ser exercida pelas pessoas jurídicas e entes equiparados cuja receita bruta no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões de reais. É uma quantia expressiva que abrange aí as pequenas e médias empresas, se considerarmos apenas o faturamento do ano anterior. Se o contribuinte, por exemplo, ultrapassar o limite de 78 milhões, ou seu limite proporcional durante o ano calendário, o contribuinte não estará impedido de se manter no lucro presumido até o final do exercício de opção. E aí sim, no ano subsequente, estará obrigado a mudar a forma de tributação. E, se exceder o limite, terá que passar para o lucro real. Algumas pessoas, mesmo observado o limite de receita bruta, aquele de 78 milhões, não pode optar pelo lucro presumido. Podemos dar como exemplo bancos comerciais, bancos de investimento, ou seja, as pessoas que militam no sistema financeiro e no mercado de capitais. Portanto, essas pessoas estão impedidas de optar pelo lucro presumido, mesmo que esteja dentro da margem de faturamento anual. A opção por esta forma de tributação se faz no decorrer do ano calendário, com recolhimento da primeira ou única cota correspondente ao primeiro período de apuração. E esse período será mencionado logo à frente. O optante pelo lucro presumido fará sua escrituração contábil com base no regime de competência, seguindo as regras brasileiras e internacionais de contabilidade empresarial. Mas poderá optar ou adotar o regime de caixa unicamente para recolher os tributos. E conhecemos dois regimes de recolhimento de tributo, o regime de caixa e o regime de competência. Pelo regime de caixa, os tributos são pagados quando efetivamente recebidos, ao contrário do regime de competência, que mesmo que a receita não tenha sido recebida, deve ser contabilizada e recolhido os respectivos tributos. O lucro presumido é apurado trimestralmente no Brasil, nos dias 30 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano, ou na data da extinção da pessoa jurídica, por exemplo, se ocorrer a extinção durante o ano. A base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido é a receita bruta decorrente da atividade operacional da pessoa jurídica, conforme os padrões das normas federais. Então, a base de cálculo é a receita bruta prevista no artigo 12 do Decreto 3.598 de 77. O contribuinte deverá somar à receita bruta os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos oferidos em operações financeiras e as demais receitas resultado positivo decorrente das receitas não abrangidas pela atividade. Isso, receitas oferidas no respectivo trimestre. Portanto, ele tem um percentual de presunção, que vamos falar logo à frente, e calculado esse percentual deve acrescentar esses ganhos não decorrentes da atividade empresarial. A lei fixa um percentual de presunção para cada atividade empresarial. Em regra, esse percentual de presunção é de 8% para o comércio e indústria e 32% para prestação de serviço. Mas há muitas exceções que estão catalogadas na legislação. Incide também um adicional de imposto de renda, cuja alíquota é de 10%, no que exceder o valor resultante da multiplicação de 20 pelos números de meses do respectivo período de apuração. Então, 20, regra geral, multiplicado por 60, que são 3 meses.
E aí sim, incide esse adicional de 10%. E passar o imposto de renda, então, para 15 com mais 10, 25%. O RPJ pelo lucro presumido é trimestral, como já afirmamos. Por isso, o pagamento do imposto deve ocorrer até o último dia útil dos meses de abril, julho, outubro e janeiro do ano subsequente. Uma questão interessante aqui, no regime de apuração pelo lucro presumido, é a impossibilidade, ou seja, não se pode contabilizar, o contribuinte não pode utilizar incentivos ou benefícios fiscais nesse regime, porque quando se estabelece o percentual de presunção sobre o qual será aplicado sobre a receita bruta, o fisco já levou em consideração todos os benefícios que o contribuinte poderia oferir. Portanto, com relação a incentivo fiscal, vigora ainda no Brasil o artigo 10 da Lei 1532/97, que diz que no imposto de renda apurado com base no lucro presumido não será permitida qualquer dedução a título de incentivo fiscal. É engraçado também que aqui há uma exceção. E essa exceção, está, por exemplo, referida na súmula 85 do CARF, que diz que na venda de veículos automotores usados, aplica-se o coeficiente de determinação de lucro presumido de 32% sobre a receita bruta, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e de revenda desses veículos. Aqui, então, no lucro presumido, também tem um incentivo fiscal que é na venda de veículos usados. Não se calcula sobre a receita bruta, mas sobre a receita correspondente entre a diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda desses veículos. Tá? Então, era isso que tínhamos para hoje. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Até breve.